Olá, vamos falar de movimento de oração? No anos 90, houve um desejo ardente de alguns líderes para iniciar um movimento de oração e que se tornou referência e modelos para nós nesse tempo. E o movimento de oração de noite, ele não nasceu nessa época, foi um modelo que nasceu do coração de Deus. Ele não surgiu como moda, mas ele atravessa toda uma narrativa bíblica como um fio contínuo, desde lá do tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. E, em tempo, ele vai levantando pessoas que percebem esse desejo ardente, ainda que de uma forma imperfeita. Nós vemos em Levítico 6, capítulo 12 e 13, o fogo permanecerá aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã. Arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Esse fogo simbolizava a presença e a adoração ininterrupta. Mas, com o tempo, essa prática foi virando um ritual vazio e desconectando da presença, não sendo mais uma habitação viva. E em um tempo de espiritualmente um período muito sombrio, nasce Samuel. Primeiro Samuel 3:1, a sua mãe, né, uma mulher que era estéril, ela faz uma oração e ela entrega Samuel ao Senhor. E essa oração dessa mulher abre novamente um tempo profético, abre um tempo para a voz profética no meio do povo. Samuel, ele nasce num ambiente profético apagado, mas Deus restaura a voz de Deus, a função profética e um movimento profético que vai espalhando entre o povo. Quando Davi, lá ele foge, em 1 Samuel 19, 1 Samuel 19, Davi, ele foge e se esconde entre os profetas. Ele se esconde entre os profetas e ali ele recebe muitas revelações. Ali nasce em seu coração um modelo de adoração noite e dia. Mesmo não podendo construir o templo, ele recebe um desenho de Deus. Ele recebe o modelo de oração, o modelo de intercessão, o modelo que Deus queria para aquele tempo. É um lugar de adoração com sacerdotes e músicos, uma adoração ininterrupta, um ambiente profético e vivo. Nós vemos em 2 Samuel e tanto em 1 Crônicas, que Davi ele organizava turnos, levitas, músicos e intercessores dedicados ao Senhor. Era um vislumbre ainda muito distante da visão celestial de João em Apocalipse, mas já era mostrando o desejo de Deus, né, de habitação e adoração constante, a adoração que agora, neste momento, acontece lá no trono de Deus. E Salomão, ela dá essa continuidade a essa visão, né? Depois que Davi morre, Salomão mantém o entendimento e constrói o templo segundo o desenho que Deus tinha dado para Davi. E ele, em obediência, Salomão obedecia, o povo participava e a adoração permanecia. E com isso a nação prosperava, Deus habitava no meio do povo, havia entre esse reinado a sabedoria, justiça, riqueza, paz. E essa obediência abriu caminho para que Salomão se tornasse o homem mais sábio da terra. Mas quando veio a desobediência, tudo ruiu. O espiritual, o financeiro, o governo, o político, e o reino se dividiu como um juízo inevitável pela quebra de aliança com Deus. Toda quebra de aliança
ela gera morte. E houve morte das promessas de Deus, de tudo aquilo que tinha sido gerado, de tudo aquilo que tinha sido gerado lá, da voz profética desde Samuel, em que Davi recebeu os desenhos do céu, mas suas mãos estavam sujas de sangue, ele não poderia levantar essa casa de oração. Salomão, nessa obediência, enquanto estava obedecendo, ele recebeu grandes bênçãos do céu com essa aliança, para ele e para o seu povo. Mas a sua quebra de aliança gerou morte em todas aquelas promessas que havia sendo cumpridas pelo Senhor, habitando aqui na terra. Enquanto o Senhor, ele habita entre nós, as promessas continuam vivas. Mas quando há uma quebra de aliança com ele, nós perdemos esse acesso a essa plenitude do Senhor. E mais tarde, né, com a divisão do reino, no reino de Judá, Judá toma uma decisão política desastrosa e faz uma aliança familiar com a Jezabel. Ela manipula tudo para controlar o trono e elimina toda a linhagem real. E ali inicia um período de profunda apostasia e corrupção. O governo de Jezabel afasta o povo da adoração verdadeira e destrói a integridade espiritual daquela nação. Mas em 2 Crônicas 23, o sacerdote Joiada protegem o jovem Joás, o único sobrevivente da linhagem real, ainda quando ele tinha 7 anos, né? Joás faz 7 anos, ali Joiada, ele reúne os líderes, faz uma aliança, proclama um menino de 7 anos a ser rei, manda matar a Atalia, a filha de Isabel, restaura o templo, restaura a adoração, coloca os levitas, os músicos, sacerdotes em seus lugares. E ali foi uma restauração completa da casa de Deus e do movimento de oração e intercessão. Novamente, o Senhor levanta alguém que ouve o coração de Deus para que ele possa habitar na terra e que as suas promessas continuem sendo cumpridas entre o seu povo. E ele restaura o povo, restaura os seus missionários intercessores e desenvolvendo novamente a centralidade na presença de Deus. Mas ali, após a morte de Joiada, Joás se desvia. E a nação abandona novamente o Senhor, e quando Deus deixa de habitar no meio do povo, a decadência volta. Não porque Deus é um Deus tirano, porque ele quer se vingar daquele que não adora, aquele que não busca, ou ele quer controlar as pessoas, mas porque sem a presença dele é que sustenta as nossas vidas. Quando Deus habita, a prosperidade, a proteção, a santidade no meio do povo, e tudo fica na sua perfeita ordem. Mas quando ele não habita, porque quando não adoramos a Deus, nós adoramos outros deuses. E quando nós adoramos outros deuses, esses outros deuses, eles são maus. E o caráter desses deuses são de coisas más. Então, nosso comportamento vai se tornando parecido ao Deus que nós estamos adorando, que vai trazendo declínio, confusão, divisão, escuridão, trevas. Eu não sei quais são os deuses, né, que muitas das vezes têm roubado a igreja desse lugar de adoração. Mas isso impede que as promessas de Deus, uma quebra de aliança, para que as promessas de Deus continuem sendo cumpridas aqui na terra, e impede que ele habita. Porque o Espírito Santo, nosso Jesus, não tem como habitar onde não tem uma morada. Quando o nosso templo não é morada de Deus, não tem um lugar para ele se manifestar. E a adoração a outros deuses dessa terra, a outros amores dessa terra, faz com que nós nos tornemos parecidos com ele e vamos nos tornando maus, e vai cada vez mais se afastando da adoração. E vamos ficando cada vez mais distante da presença, da glória, da plenitude que nós devíamos estar desde o Éden. Deus nunca foi um tirano, ele nunca quis castigar o seu povo. A verdade, quando o povo deixa de adorar o Senhor, é porque ele está
adorando outros deuses, porque o homem sempre está em busca de algo, é insaciável esse desejo de buscar algo. Se ele não busca o Senhor, ele busca outros senhores. E que acaba imitando a maldade dos seus deuses. E quando nós procuramos outros senhores, nós procuramos outros deuses, nós colhemos a maldade desses deuses, né? Não é Deus punindo, mas é o próprio pecado funcionando como nosso castigo. Quantas vezes você já passou por isso de colher algo amargo, mas que foi simplesmente a colheita daquilo que você plantou? A adoração dia e noite, o altar, o sacrifício, nunca foi um sistema religioso, mas sempre foi o plano desde o Éden, de Deus habitar na terra, o homem caminhar com ele, a presença de Deus governando tudo, a glória de Deus sendo manifesta e governando todas as coisas. Então, quando o povo adora ídolos, eles se tornavam maus como seus ídolos, e quando adorava o Senhor, se tornavam parecidos com o Senhor, e assim a sua glória manifesta. E vemos uma cerca de 125 anos depois das crises dos reinos divididos, surge Ezequias, um rei totalmente diferente do seu pai. Vemos lá em 2 Crônicas 29, aqui é só um resumo rapidamente para nós entendermos todo esse movimento de oração do Antigo Testamento. Enquanto seu pai fechou as portas do templo, destruiu a adoração e mergulhou a nação na injustiça, Ezequias faz o contrário. Ele abre as portas do templo, manda purificar tudo, restaura os levitas e os sacerdotes, reorganiza o culto, restabelece os turnos de adoração, reacende o altar e restaura os instrumentos e os cânticos de Davi. Ezequias devolve de volta a presença de Deus. E o que acontece? Tudo muda. E o Senhor vai lá e limpa toda a maldade, todo o juízo e começa a abençoar o seu povo. E as promessas de Deus começam a ser cumpridas na terra novamente. Em 2 Crônicas 30, nós vemos que depois que Ezequias ele convoca algo que não acontecia desde o tempo de Salomão, né, que é da celebração da Páscoa em toda a nação. Então as pessoas, elas choram, elas se arrependam, elas quebram os ídolos, elas retornam ao Senhor, ela renova a aliança, e o nosso Deus, como um Deus misericordioso, como nós podemos ver que Deus é bom o tempo todo, né? E que a gente vê muita tragédia, muitas coisas ruins acontecendo ali no Antigo Testamento, mas que não tem a ver com a bondade de Deus. Nós vemos ali que são alianças quebradas e que o povo adora outros deuses e que se tornam maus como os outros deuses. E isso impede que a glória de Deus seja manifesta. Mas assim que levanta alguém para remir esse tempo, que levanta para criar a trazer arrependimento para o povo, eles se arrependem, eles quebram ídolos, retornam ao Senhor, eles renovam a aliança, e Deus está ali de braços abertos novamente para que ele habita entre o seu povo. Então, em tempos de guerras constantes e ameaças externas, no tempo de Ezequias, mas mesmo assim, a adoração contínua e os sacrifícios faziam que eles se tornavam vitoriosos, com estratégias que o Senhor dava, com as bênçãos contínuas que o Senhor derramava. Não é porque eles eram fortes militarmente, mas porque a presença de Deus estava com eles e eles tinham êxito em tudo que eles faziam. Mas depois de Ezequias, reis que fazem, né, o que é mal novamente, né? Então, Ezequias morre e alguns reis até que seguem bem, mas aí outros voltam a destruir o que havia sido restaurado. E o pior de todos é Manassés, que governa por 55 anos, e ele ergue postes idólatras, profana o templo, manda matar inocente, consulta espírito, enche a cidade de violência. E foi um período denso, pesado e espiritualmente escuro. Mas Deus levanta novamente uma criança, assim como ele tinha feito com Joás, né? Josias sobe ao trono com 8 anos e é um dos maiores reformadores da história. Com 20 anos, ele inicia uma reforma profunda, destrói os altares pagãos, quebra os postos de Aserá, remove os sacerdotes idólatras, purifica a terra e o templo, e no meio da reforma acontece algo impressionante, extraordinário. Eles encontram o livro da lei, o livro de Moisés, que estava perdido dentro do templo. Olha que algo extraordinário. Algo que era para ser sagrado havia se perdido.
E os sacerdotes encontram o livro da lei. Não era para ser extraordinário, não era para ser algo impressionante, era para algo para estar sendo preservado, cuidado, sendo um manual, né? Mas revela o quão decadente estava aquele povo, e o próprio livro que deveria ser o guia espiritual da nação estava lá perdido, jogado. E quando Josias ele ouve a leitura, ele rasga as vestes, ele entra em quebrantamento, clama por misericórdia, convoca todo o povo para renovar a aliança e restaura a Páscoa novamente. A Páscoa feita por Josias foi tão especial que a Bíblia diz: nunca houve uma Páscoa como aquela desde os dias de Samuel. Josias devolve ao povo a pureza, a palavra, a adoração e o altar. Quando o povo adora a Deus, a vida, luz, prosperidade, justiça, mas quando o povo adora falsos deuses, violência, confusão, opressão, não é Deus punindo, é o próprio pecado, né? Então, a linha profética, quando Josias se volta ao Senhor, Deus promete: enquanto Josias viver, virão bênçãos e o juízo será adiado, porque sabia que havia um juízo de Deus. Mas enquanto Josias se levantava e o povo adorava o Senhor se manteve segurando esse juízo e derramando bênçãos sobre o seu povo. Mas quando Josias sabia que isso estava prestes a cair, por causa das gerações anteriores, que existia um juízo devido a toda a maldade. Mas depois da sua morte, o povo volta a se rebelar. E então o juízo chega, né? Então, Babilônia invade Jerusalém e leva o povo cativo, né, ao exílio. O templo é destruído, a nação perde a sua identidade espiritual. Mas no meio do juízo, ainda Deus libera uma promessa. Jeremias 29:10. Depois de 70 anos, eu vos trarei de volta. Deus disciplina, mas ele não abandona, ele só não pode tocar, porque existem os princípios aqui na Terra, e você escolhe os seus caminhos, e os seus caminhos são maus, existe uma colheita para isso, mas se você se arrepende, ainda você consegue ainda remir esse tempo ruim, mas se não há arrependimento, vai ter uma colheita ruim. Então, Jeremias 25:11, toda esta terra será um deserto e servirá ao rei da Babilônia por 70 anos. Jeremias 29:12-14, então me invocareis e eu vos ouvirei, serei achado por vós. Ele anuncia o exílio, mas anuncia o retorno já e a restauração como uma promessa. Ezequiel, profeta da glória, que sai e depois volta. Ezequiel 10, a glória de Deus se retira do templo. Ezequiel 36, versículo 26 e 28, Deus promete um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, Deus trará vida novamente. Ezequiel 43, versículo 7, Deus promete voltar a habitar no meio do povo. Mesmo no cativeiro, mesmo no exílio, Deus já fala de habitação, promete a sua presença e a sua glória manifesta. E Daniel, o profeta, um profeta intercessor que estava, né, no exílio. Daniel vive na Babilônia e permanece fiel. E ora 3 vezes ao dia, mantém um altar vivo, intercede por Israel, estuda as profecias de Jeremias. Então, em Daniel 9, ele vê que os 70 anos estavam se cumprindo. E faz uma oração poderosa de arrependimento e intercessão. Só precisa de um. O Senhor só precisa de um, com a sua voz profética, reinvocando as coisas do céu. Ele é um modelo perfeito de intercessor e exílio. E aí Deus move Ciro, o rei persa. Deus toca o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para cumprir a sua promessa. O Senhor me ordenou que edificasse um templo para ele em Jerusalém. Esdras 1:2. Ciro libera os judeus para voltarem para Jerusalém com recursos e liberdade. E aproximadamente 50 mil judeus retornam ao chegar e encontram o quê? Ruínas, escombro, uma cidade vulnerável, um templo destruído. Mas Zorobabel, os sacerdotes, começam pelo que é certo. Eles lançam o alicerce do templo e assim que os alicerces são lançados, eles já restauram o sacrifício de Moisés, a ordem de Davi, a música, os levitas e a adoração contínua. Eles entendiam, sem altar não há
presença. Sem presença não há restauração. Eles não poderiam restaurar nada sem a presença de Deus. E daí vem Neemias e percebe que a cidade ela está vulnerável. Ele percebe que o povo está desanimado, porque não há mais recurso, a obra está parada, porque o povo não está mais investindo na restauração da cidade e começa o povo a ficar desanimado. Então, Neemias, ele se levanta com uma coragem, uma liderança, e até no meio, né, entre eles mesmo, tento desanimá-lo, tento tirar do foco, mas ele tinha um foco a cumprir, e quando falavam que queria conversar com ele, e ele dizia, não, eu estou ocupado, eu estou construindo os muros. Ele estava aqui, né, trabalhando com uma mão e com a espada do outro, protegendo ao mesmo tempo. E no capítulo 1, ele chora, ele jejua, ele ora. Capítulo 2, Deus abre as portas através do rei persa. No capítulo 3 a 6, Neemias organiza o povo, enfrenta o inimigo e reconstrói o muro em 52 dias. No capítulo 8, Esdras lê a palavra e o povo chora, se arrepende e se renova. No capítulo 12, há uma restituição da adoração de músicos levitas e a celebração. E no capítulo 13, confronto do pecado, purificação do templo e restauração da ordem sacerdotal. Neemias entende algo que Davi também entendeu. Os levitas não podiam ficar preocupados com outras coisas. Eles precisavam estar livres para adorar, para seguir, guardar o templo, manter a chama acesa dia e noite, noite e dia. Por isso, ele investia em recursos, organizava finanças para o sustento dos sacerdotes. E Malaquias, Deus confronta o desprezo. Em Malaquias, Deus confronta o desprezo pela adoração. Malaquias denuncia um sacerdócio relaxado, oferecendo o pior a Deus. Malaquias 1:11 declara, desde o nascente até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Para Israel, isso era ofensivo, porque naquela época, gentios não tinham acesso. Só Israel tinha o privilégio de adoração. Mas Deus está anunciando algo maior, que a adoração vai ultrapassar as fronteiras de Israel. O mundo inteiro cantará e o fogo será global. E Paulo, ele confirma isso em Romanos, onde diz que os gentios seriam enxertados, né? No Romanos 11 diz, os gentios foram enxertados na oliveira, participam da promessa de Abraão, fazem parte da oração da intercessão e provocam ciúme santo em Israel. O que era exclusividade de Israel agora se torna um movimento mundial de adoração. E nós vemos lá no Novo Testamento também a profetisa Ana, que ela tem um movimento de oração contínuo, né? Em Lucas 2, versículo 36 a 38, Ana, uma viúva de 84 anos de idade, ela servia do templo dia e noite com orações e jejum. Ela é um modelo de que Deus deseja levantar antes da manifestação plena de Cristo, um povo que ora dia e noite, um altar vivo, um remanescente fiel. Sempre existe um remanescente. Em tempo, o Senhor tem levantado um grupo de pessoas para que levante a adoração no meio do seu povo. Amós, Isaías, Zacarias, existem profecias de um tabernáculo restaurado. Amós, no capítulo 9, 12 a 15, Deus restaurará o tabernáculo caído de Davi, plantará Israel em sua terra, e nenhuma nação arrancará. Em Isaías 16, 5, um trono será estabelecido em misericórdia, e se assentará nela um rei fiel, figura messiânica. Zacarias 6, versículo 12 e 13, o renovo. Jesus edificará o templo do Senhor e governará como sacerdote e rei, como o modelo de Davi. Essas profecias ainda não se cumpriram totalmente. Elas apontam para o modelo final de uma adoração 24/7, um governo de Messias, um sacerdote e reino unido. E em Apocalipse 4:5, nós vemos o modelo celestial. E agora mesmo, no céu, Apocalipse 4, seres viventes proclamando santo, 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 sem parar, relâmpagos, trovões e glória ao redor do trono, uma adoração eterna.
Em Apocalipse, intercessão. As taças de incenso são as orações dos santos, uma adoração, um novo cântico, o Cordeiro sendo adorado por todas as nações. No céu existe adoração, no céu existe intercessão, no céu existe governo e no céu existe revelação de noite, noite e dia, sem cessar. E o céu é o nosso padrão. O desejo de Deus hoje é o que está acontecendo no céu. Assim deve acontecer na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus deseja tabernacular com seu povo, porque Ele quer, porque Ele é digno. Ele é a própria beleza do universo. A igreja hoje precisa colaborar como nos dias de Neemias, de não desanimar, de apoiar, de sustentar, de ajudar, de auxiliar, ofertar levitas, de participar, de entender do chamado, de levantar altares, de participar do que está acontecendo lá no céu, que já está pronto para que nós possamos trazer aqui na terra. O mandamento do fogo nunca foi revogado. É dia e noite, noite e dia, até que ele venha. Que você seja incendiado com essa palavra e com esse desejo de adoração. Até a próxima aula. Deus abençoe.